Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos iniciar a nossa primeira videorevisão. Nós vamos revisar o assunto sobre sujeito e predicado. Então, se você ainda não compreendeu muito bem esse assunto, preste atenção, não pisca e vamos iniciar. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós mais uma vez para o assunto de sujeito e predicado, tá? Eles são termos essenciais em uma oração, tá? As orações, elas sempre vão ter ou o sujeito ou o predicado, tá? Pode existir oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Tá? O predicado, ele é o termo essencial, ele não falta em nenhuma oração. O predicado, ele é vinculado ao verbo, então não existe oração sem verbo. Pode existir frase, mas não existe oração sem verbo. O sujeito, ela é a parte que indica de quem ou do que se fala. Nós temos o exemplo aqui. Maria comeu o doce. Eu estou falando de quem? Da Maria. O predicado, ele se refere ao que acontece com o sujeito, concordando com este, né? Óbvio, se o sujeito estiver no plural, o predicado também estará no plural e assim vice-versa, a mesma coisa no singular. Eu tenho o mesmo exemplo. Maria comeu o doce. O que é Maria? O que eu estou falando da Maria? O que está acontecendo com ela? Ela está comendo o doce. Como eu posso identificar o sujeito? É só perguntar, fazer as perguntas. Quem, o que ou que? Eu faço essa pergunta para o verbo. Estão lembrados que eu falei que ele é o principal, não existe oração sem verbo, então se todas as orações obrigatoriamente têm que ter um verbo, eu vou atrás dele, que ele vai me dizer tudo. Vamos lá, as perguntas para identificar o sujeito. Quem, o que ou que? Tá, nós temos aqui o verbo, comeu. Quem comeu? Maria. O verbo me respondeu, ele já me indicou. Como identificar o predicado? O predicado, ele é composto, ele é formado obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal. Quem não está lembrado de locução verbal, que é um verbo auxiliar, mas o outro, acompanhado de outro, no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, tá? É o chamado 2 em 1. Então, identificando o predicado, né? Repetindo novamente, né? Se eu pergunto quem, lá para identificar o sujeito, né? Maria. Aí eu pergunto para Maria, o que ela fez? Ela comeu o doce. Temos aqui outros exemplos de identificação do sujeito e do predicado. O diretor entrou na sala de reuniões. Cadê o verbo? Entrou. Eu vou perguntar para ele, quem foi que entrou? O diretor. Então, eu estou falando do diretor. O que o diretor fez? Entrou na sala de reuniões. Então, o diretor vai ser o predicado, vai ser o sujeito, perdão. O diretor vai ser o sujeito. Entrou na sala de reuniões, vai ser o predicado. Mariana e Carolina perderam o avião. Cadê o verbo? Perderam.
Pergunta para ele, quem foi que perdeu? Mariana e Carolina, 2 pessoas, tá? Vai ser o sujeito, eu estou falando delas 2. O que foi que aconteceu com a Mariana e a Carolina? Perderam o avião, vai ser o predicado. Ela não me disse a verdade. Cadê o verbo? Disse. Quem disse? Ela. O que? Não me disse a verdade. O predicado. Então, é só fazer as perguntinhas básicas. Mais uma vez, repetindo, de novo, e lá vamos nós. Procura o verbo. Procura o verbo que ele vai te dizer todas as fofocas da oração. Agora é a parte mais divertida do sujeito e do predicado, tá? A posição do sujeito, tá? Como o verbo, ele é o fofoqueiro da oração, ele vai dizer tudo. Geralmente, o sujeito, ele tenta fugir do alvo do fofoqueiro. Não adianta muito, mas ele tenta, tá? Posição do sujeito na oração. Quando a oração se encontra na ordem direta, o sujeito ele aparece antes do predicado. Nós temos aqui o exemplo. Os candidatos esperavam pacientemente. Cadê o verbo? Esperavam. Pergunta para o fofoqueiro. Quem esperava? Os candidatos. Os candidatos ao sujeito. Mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre o sujeito ele vai estar na ordem direta. Ele vai tentar se esconder do fofoqueiro. Mas como o verbo é o olho que vê, que sabe de tudo, é só perguntar para ele. Nós temos aqui no outro exemplo. Esperavam pacientemente os candidatos. Cadê o verbo? Esperavam. Pergunta para ele. Quem esperava? Os candidatos. Ele está lá no final da oração, escondidinho, mas ele está lá. Ele também pode aparecer no meio da oração. Pacientemente os candidatos esperavam. Cadê o verbo? Esperavam. Pergunta, quem esperava? Os candidatos. Olha aí de novo. Então não adianta muito o sujeito se esconder, porque é só a gente perguntar para o verbo que ele vai responder aonde ele está. Agora nós temos uma pequena atividade, tá? Temos várias orações e nessas orações vocês vão identificar quem é o sujeito, quem é o predicado, utilizando a explicação que vocês acabaram de ter, tá? Nós temos várias orações. A mãe nos amamenta. No dia seguinte, cada aluno leu a sua redação. Elas ficaram com sede. As visitas ficaram na sala. A mãe é carinhosa conosco. Eu abri a geladeira. A mãe é a rosa mais linda do jardim. A professora passou a lição de casa. Minha tia foi ao supermercado. O computador está no concerto. Eu vou organizar uma gincana na rua. Os músicos vão participar do espetáculo no circo. Ricardo joga nesse time. Foram à biblioteca o professor e os alunos. Os meninos estão passeando de bicicleta. Os trabalhos dos alunos estão no armário. É muito engraçado esse palhaço. Atores e cantores gravaram o comercial. Vocês vão pegar essas orações e vão identificar quem é o sujeito, quem é o predicado. Ok? Fazer no caderno. Pode imprimir? Não. É no caderno, tá? Até mesmo porque depois, lá no final de setembro, eu vou pedir esse material para fazer a correção e dar o visto, tá? Quem terminar, mandar foto no PV, ok?
Ah, professora, o meu caderno está na escola, não vou poder fazer. Vai sim, faz numa folha. Depois que você estiver com o seu caderno em mãos, você cola a folha no caderno para ficar organizado. Mas todo mundo vai ter que fazer. Quando é para entregar, professora? Nós temos 2 horários de língua portuguesa. Eu quero essa atividade hoje, certo? Então, vocês têm 2 horários para fazer essa atividade. É rápida, é simples, não tem complicação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei pacientemente esperando as perguntas de vocês no PV. Gente, quando eu estou falando que eu estou esperando a pergunta de vocês, é porque eu estou esperando mesmo a pergunta de vocês, tá? Não é só força do hábito, maneira de dizer não. Eu estou realmente esperando, certo? Boa atividade para vocês e tchau, tchau.